É hoje nossa convidada Diana Patrício, autora do livro Saúde Feminina, um livro que ajuda a interpretar sinais do corpo, uma interpretação que acaba por ser essencial para a saúde. Muito bom dia. Obrigada por estar connosco. Eu é que agradeço. Vamos já falar desse livro, para já vermos os temas da imprensa que gostaria de abordar aqui nesta conversa. Vamos começar por falar sobre questões ambientais que podem ser prejudiciais para a saúde. Neste caso, falamos sobre os solos contaminados. Há uma lei que está na gaveta e que os ambientalistas exigem que vá para a frente. E é imperativo que vá para a frente. Eu costumo dizer que nós vivemos num mundo tóxico e isso afeta cada vez mais a nossa saúde. Portanto, a contaminação dos solos, a contaminação das águas e depois os alimentos que nós consumimos que acabam também por estar contaminados. E, portanto, é muito importante que haja um foco e uma atenção a estas leis. E é muito importante que, por outro lado, nós aprendamos formas de nos proteger ou de neutralizar estas substâncias no nosso corpo. E isso depois já tem muito a ver com práticas de estilo de vida saudáveis. Mas sem dúvida que esta questão dos solos é extremamente importante. Tem que haver aqui uma legislação para isto. Uma legislação que responsabiliza as entidades responsáveis. Também é isso que está previsto nesta lei. Exatamente. Porque falta também a responsabilização. A responsabilização, sim, e falar mais sobre estes assuntos. Muito bem. Quero assinalar também o Dia do Doente Coronário. Este dia é assinalado no próximo dia 14 de fevereiro, o Dia dos Namorados, muito ligado também às questões do coração. E quero alertar para este assunto porque a doença coronária é a primeira causa de morte em Portugal e é muito importante falar da prevenção. Sim, nós falamos muito do cancro, mas acabamos quase por nos esquecer que as doenças do coração são realmente a primeira causa de morte em Portugal. E é curioso porque muitos dos problemas, ou principalmente quando eles começam, quando iniciam, quando uma pessoa começa com uma hipertensão arterial, isso poderia ser revertido de forma muito simples. Portanto, é muito importante aqui um olhar sobre a prevenção, estilo de vida saudável, alimentação saudável, prática de exercício físico. Muitas vezes tudo isto seria suficiente para reverter determinados quadros e não deixar a doença instalar-se e progredir até uma situação mais grave. Muito bem. Portanto, no dia-a-dia, tomar medidas para que tenhamos saúde a todos os níveis, não é? Há coisas que são tão básicas e quase toda a gente já sabe isto, mas depois o que falta é o passo a seguir, é pôr em prática. E a relação aqui ao coração e ao sistema circulatório, o exercício físico é fundamental, fundamental. E a alimentação também. Coisas práticas, alimentos antioxidantes, não é? Todos os vermelhinhos na nossa alimentação, muitas frutas, muitos legumes, moderar o consumo de proteína animal e depois pôr o corpo a mexer, não é? Todos os dias, ou 3 vezes por semana, meia hora, aquilo que a pessoa conseguir, mas fazer alguma coisa. Todos conhecem a teoria, mas falta praticar. Exatamente, sim, falta essa verdadeira consciência para passar à parte prática. Falamos agora de um assunto que tem sido notícia nos últimos dias, os casos de violência doméstica. Janeiro foi particularmente um mês trágico para as mulheres em contexto de violência doméstica e quero alertar para medidas de combate a estes casos que muitas vezes acabam por ser desvalorizados. Sim, eu em relação a esta questão da violência doméstica até dou um bocadinho aqui o passo atrás. A violência doméstica tanto é mais sobre mulheres, mas não acontece exclusivamente sobre as mulheres. Eu acho que este passo atrás tem que ser dado e a violência tem que ser combatida independentemente do género. Portanto, e combater a violência tem muito aqui a ver com valores, não é? Valores na nossa sociedade. E eu acho que isto vem muito da educação também. E todos nós temos que dar aqui o exemplo, não é? Porque a violência terá que ser combatida, independentemente de sermos homens ou mulheres. Temos que ter aqui um olhar mais abrangente e mais na raiz do problema. E uma sinergia também por parte das instituições que lidam com estes casos, porque muitas vezes detectamos algumas falhas numa outra instituição que desvaloriza, porque é muito difícil também conseguir perceber quando estamos realmente perante um caso que pode acabar em tragédia. Às vezes é difícil medir isso.
É difícil e por isso eu acho que a responsabilidade tem que ser também de cada um de nós, de olhar para o outro, de olhar para o lado e tentar ajudar e tentar perceber se aquela pessoa precisa de ajuda. Eu acho que cada um tem aqui uma responsabilidade, porque muitas vezes é difícil entrar na intimidade de uma pessoa e perceber se há algum problema, se ela realmente precisa de ajuda e depois, claro, acontecem situações muito graves que seriam evitáveis, não é? Se olhássemos mais para o lado e se intervíssemos mais perante situações de violência. Está atenta às questões femininas, Sim. Neste caso a saúde da mulher, é a autora do livro Saúde Feminina, um livro que ajuda a interpretar os sinais do corpo e que acaba por ser essencial para termos saúde, porque esses sinais permitem-nos fazer escolhas inteligentes para ter saúde a todos os níveis, físico, mental e até emocional. Que sinais são esses aos quais devemos estar atentas? São muitos e nós tendemos a desvalorizá-los, não é? Primeiro, aqui com o livro eu quero dar o conhecimento que muitas mulheres ainda não têm a respeito da forma como funciona o corpo dela. E podemos começar aqui, quando nos tornamos adolescentes, podemos começar aqui a olhar para o nosso ciclo menstrual. Se é regular, se não é regular, se temos muitas dores, se não temos muitas dores. Se existem sintomas antes da menstruação, que nós estamos muito habituados a olhar para eles e a achar que é normal. Por um lado é normal, porque é o que acontece com a maioria das mulheres, aqueles sintomas como alternâncias de humor, inchaço, maior nervosismo, retenção de líquidos. Portanto, nós achamos que isso é normal, mas não, na verdade não tem que ser assim, porque se o nosso corpo estiver a funcionar em condições ideais, isso não vai acontecer dessa forma. Portanto, primeiro esclarecer que esses sintomas devem ser valorizados e depois, então, o que é que nós podemos fazer para melhorar a saúde da mulher em geral e para ultrapassar estes desequilíbrios? O stress no dia-a-dia acaba por ser muito tóxico. O stress é uma das maiores causas de desequilíbrios a nível de saúde geral e a nível hormonal a mesma coisa. O stress obviamente afeta os homens e as mulheres, mas quando afeta as mulheres acaba por ter consequências em termos de desequilíbrio hormonal, não é? Porque nós, mulheres, produzimos estrogênio e progesterona e estas hormonas têm que andar em sintonia ao longo do nosso ciclo para que nós estejamos bem, com saúde e não tenhamos uma série de sintomas. E este stress vem também aqui gerar um desequilíbrio a nível destas hormonas, o que depois se traduz numa série de problemas de saúde ou de sintomas. O sono, também muitas vezes desvalorizado, é muito importante para a saúde. É muito importante. Nós passamos um terço da nossa vida a dormir e é muito importante que assim o seja, porque durante o sono existem inúmeros processos de reparação e de regeneração celular no nosso corpo. E se nós não dormirmos bem, vamos envelhecer mais cedo, essa é a certeza. Portanto, com o livro, a mulher fica com um autoconhecimento muito mais alargado, digamos assim. É como um manual de instruções. Primeiro, dar a conhecer como é que funciona a máquina, não é? E depois, quais é que são as soluções, quais é que são as mudanças que temos que fazer para nos equilibrarmos. É quase como sabermos muito bem olhar para o painel do nosso carro e quando acende uma luzinha vermelha, sabermos exatamente o que é que significa e o que é que temos que fazer para corrigir aquele problema. Muito bem. Diana Patrício, muito obrigada por ter estado connosco. Eu é que agradeço. Obrigada.